Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 9 do terceiro trimestre de 2023 da EBD, revista da CPAD para adultos, que tem como título Uma visão bíblica do corpo. Antes de começarmos a videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia e na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia para abençoar a sua vida. O texto áureo diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B do versículo. A verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 12 ao 20. A introdução diz assim: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6, 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1, 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Tópico 1, a criação do ser humano. Subtópico 1, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Por isso, a nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo. O homem foi formado do pó úmido da terra. Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Gênesis 2, 22 e 3, 20. O homem e a mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Então aqui o comentarista ele está dizendo que a criação do ser humano, o homem e a mulher, foi um ato sobrenatural, imediato de Deus. Nós não somos o desenvolvimento de um processo, o resultado de um processo evolutivo criativo. Não. Deus nos formou do pó da terra, soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nós viemos a existir, quer dizer, os nossos primeiros pais, os primeiros representantes dos seres humanos. No caso, Adão, e da costela de Adão, Deus criou a Eva, formou a Eva. E isso nos distingue dos animais. Os animais eles foram criados de uma maneira diferente. E nós temos o Espírito que Deus nos concedeu e, através desse Espírito, nós temos comunhão com Deus. Subtópico 2, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna denominada de homem interior, composta de espírito e alma, essa constituição humana é denominada tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo, conforme o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Essa é a estrutura com que Deus criou o ser humano, espírito, alma e corpo. O ser humano não é só corpo ou só alma,
ou só espírito. Não, ele é espírito, alma e corpo. As três substâncias que Deus, com que Deus criou o ser humano. E sendo que o espírito é a parte que nos faz ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Subtópico 3, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, de 20 a 23. Conforme a teologia sistemática ensina, na perspectiva pentecostal, embora constituída de três substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento da sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Ou seja, não tem como você usar o corpo no sentido de pecar e desobedecer a Deus e isso não influenciar o seu espírito e a sua alma. Então, as três partes estão intrinsecamente relacionadas. O que acontece com uma parte acontece com a outra, ou repercute na outra parte, tanto na parte interior, que é a alma e o espírito, como na parte exterior, que é o nosso corpo. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. Todas essas três partes da constituição do ser humano precisam ser santificadas, ser separadas, viverem da forma correta para agradar a Deus. Tópico 2, a visão bíblica do corpo. Subtópico 1, parte exterior do homem. O termo corpo do grego soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus 10, 28. O termo carne do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Lucas 24, 39, por exemplo. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. A carne geralmente é descrita em sentido negativo. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Então, existe essa ideologia na sociedade de que algumas filosofias que ensinam isso, que o corpo, ele o corpo humano, ele é menor, ele é inferior à parte imaterial, no caso a alma e o espírito. Mas a Bíblia não ensina assim. O nosso corpo, ele tem que ser também honrado, ele tem que ser cuidado, porque é o templo do Espírito Santo. E ele não nós não aceitamos, rejeitamos essa ideia de que o corpo é uma prisão da alma e do espírito. É como ensinavam alguns hereges lá do começo da igreja cristã, e ainda essa ideia ainda é encontrada em algumas seitas e heresias, de que o corpo é uma prisão da alma e do espírito. E também isso aí acaba dando brecha para que, como o corpo é inferior, você pode fazer dele o que você bem entender, que não vai ter problema algum. O importante é valorizar a alma, a parte interior. E isso está incorreto à luz das Escrituras Sagradas. Subtópico 2, Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Então, a Escritura é bem clara quando diz que o corpo humano, o corpo do cristão, é templo do Espírito Santo. Então, por isso é que ele tem que ser cuidado, ele tem que ser honrado, ele não pode ser usado de qualquer maneira, para fazer qualquer coisa, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o que diz o texto sagrado. É um santuário do Deus vivente.
Ele nunca deve ser o corpo não deve ser profanado por qualquer impureza, de qualquer origem. Subtópico 3, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, Hebreus 2, 14 e 15, e garantiu a nossa ressurreição, 1 Coríntios 6, 14. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial, a alma e o espírito do ser humano, subsiste de modo consciente. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Aqui o comentarista está enfatizando a importância do nosso corpo, porque na ressurreição, assim como aconteceu com o corpo do Senhor Jesus Cristo, que na ressurreição ele aparece ali com o corpo glorificado, né, um corpo que é imortal, incorruptível. E esse corpo nós também vamos recebê-lo quando, no arrebatamento da igreja, se estivermos vivos, seremos transformados, ou se estivermos mortos, se tivermos morrido em Cristo, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar e receber esse corpo imortal, esse corpo incorruptível, glorificado, para podermos viver eternamente na presença do Deus Santo, Santo, Santo. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia. Ao finalizar esta videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto. Pastores experientes, professores formados em teologia, em faculdades, por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3, a visão secular do corpo. Subtópico 1, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. O que significa o hedonismo? Nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridade. Nesse aspecto, tudo é permitido. Então, o hedonismo ele ensina isso, que é uma ideologia humana, de que tem que se aproveitar, aproveita a vida, aproveita, usa o teu corpo naquilo que te dá prazer. É isso que eles ensinam, mas na verdade é um ensino antibíblico. Não é assim que a Bíblia ensina, que nós temos que cuidar, sim, zelar pelo nosso corpo, mas mantê-lo em santidade diante de Deus. E também o narcisismo. O narcisismo é o amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. Ela ama a si mesma, ela valoriza somente a si mesma, acima de tudo e de todos. E a pessoa narcisista é a pessoa que não se importa com o seu próximo, ela só se importa com a sua aparência, ela quer que a sua aparência esteja bonita. Então essa pessoa persegue o corpo ideal por meio de estética, de tratamentos estéticos, a qualquer custo, e quer ostentar, essa aparência e ser admirado pelas pessoas. É isso que é o narcisismo. E isso realmente tem corrompido, tanto o hedonismo quanto o narcisismo tem corrompido toda a sociedade. Mas o texto bíblico diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, parte A. Outro problema é o subtópico 2, erotização e libertinagem. Por causa dessa visão secular do corpo, ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O sexo em si mesmo não é impuro, mas dentro do matrimônio, dentro do casamento estabelecido pela palavra de Deus. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. A nossa declaração de fé diz que a relação sexual
não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos 1, 26 e 27. Então tem um uso natural do corpo, né? Mas hoje a sociedade ensina o uso antinatural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Então veja só, né, que o comentarista está dizendo aqui, né, e isso é um fato, né? Nós temos visto isso aí nos meios de comunicação de massa, nas redes sociais, a erotização do corpo humano, sempre tentando seduzir, estimular a prática práticas sexuais ilícitas que a Bíblia condena, como a prostituição, a fornicação, o adultério e etc. Subtópico 3, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. No atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que, para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Seus adeptos atuam contra o corpo ao defender a legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outras coisas. Ao contrário desse ativismo, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Então, olha só que o comentarista está dizendo aqui, está passando aqui nesse comentário dele, né, que, né, nós temos liberdade para decidir o que vamos fazer com o nosso corpo, mas tudo que nós fizermos com o nosso corpo, nós vamos prestar contas a Deus. E que a sociedade hoje, eles querem defender essa liberdade incondicional para poder fazer o que quiserem. E por isso que eles defendem o aborto, a prostituição, as drogas, o suicídio assistido, porque é essa questão da liberdade condicional. Então, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser com o meu corpo e não preciso prestar, né, satisfação para ninguém. Meu corpo, minhas regras. No entanto, né, o corpo humano, ao fazer essas coisas, o ser humano vai prestar contas diante do Criador de todas as coisas. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por esta videoaula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, né, se inscrever no nosso canal e não esqueça o link para os nossos cursos de teologia aqui na descrição desta videoaula. Criado da terra à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Então, né, o homem foi criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Veja só a importância do ser humano. Então, nós temos essa imagem, a imago Dei, dentro de nós, ainda que ele esteja corrompida por conta do pecado, mas ainda somos imagem e semelhança de Deus. E também o comentarista diz, e a palavra de Deus nos ensina isso, né, que o corpo é morada do Espírito, e por isso o Espírito Santo não pode habitar num corpo, num santuário impuro, precisa de santidade. E na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Então veja que o corpo tem realmente importância, não pode ser tratado como algo de só menos importância. O corpo é, sim, importante à luz do que a palavra de Deus nos ensina, e nós devemos, como cristãos,
valorizar o nosso corpo e cuidar dele e zelar por ele. Esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.